Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Peçamos a presença do Espírito Santo para iluminar e conduzir o nosso estudo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Compêndio do Catecismo. Hoje, o 68º, e iniciaremos o sacramento da Eucaristia, e vamos precisar para isso de 3 quintas-feiras. É claro que antes de gravar o vídeo eu me preparo, procuro ler, fazer um link com o próprio Catecismo da Igreja Católica e com a Palavra de Deus. E confesso para vocês que com este tema da Eucaristia, nunca é preciso eu tecer alguns comentários depois das respostas, mas eu acabo fazendo isso. Mas hoje eu quero que você procure captar a resposta, cada resposta sobre o sacramento da Eucaristia, e no final eu vou me ousar a ler mais alguns outros comentários. Vamos lá? Toma nota, papel e caneta na mão. Primeira pergunta, 271. O que é a Eucaristia? Resposta: é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele instituiu para perpetuar pelos séculos até seu retorno. O sacrifício da cruz, confiando assim à sua igreja o memorial de sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, no qual se recebe Cristo. A alma é coberta de graça e é dado o penhor da vida eterna. 272. Quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia? Resposta: instituiu-a na quinta-feira santa, na noite em que ia ser entregue, celebrando com seus apóstolos a última ceia. Próxima pergunta, 273. Como a instituiu? Resposta: depois de ter reunido os seus apóstolos no cenáculo, Jesus tomou nas suas mãos o pão, partiu e o deu a eles, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois tomou nas suas mãos o cálice do vinho e lhes disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Próxima pergunta, 274. O que representa a Eucaristia na vida da Igreja? Resposta: é fonte e ápice de toda a vida cristã. Na Eucaristia, atingem o seu clímax a ação santificante de Deus para conosco e o nosso culto para com Ele. Ela encerra todo o bem espiritual da Igreja, o mesmo Cristo, nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são expressas e realizadas pela Eucaristia. Mediante a celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Repito, mediante a celebração da missa, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. O sacerdote Fábio de Mello tem uma música que ele canta o seguinte: que na Eucaristia antecipa-se a chegada de quem nunca se ausentou. Profundo isso, né? Próxima pergunta, 275. Como é chamado esse sacramento? Nessa resposta nós vamos ver os diversos nomes
dados à Eucaristia? Resposta: a insondável riqueza desse sacramento se exprime com diversos nomes que evocam seus aspectos particulares. Os mais comuns são Eucaristia, Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Celebração Eucarística, Memorial da Paixão, da Morte e da Ressurreição do Senhor, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento do Altar, Santa Comunhão. 276. Como se situa a Eucaristia no desígnio divino da salvação? Resposta: na antiga aliança, a Eucaristia é prenunciada sobretudo na ceia pascal anual, celebrada todo ano pelos hebreus com os pães ázimos, como lembrança da imprevista e libertadora saída do Egito. Jesus a anuncia em seu ensinamento e a institui celebrando com os seus apóstolos a última ceia durante um banquete pascal. A Igreja, fiel ao mandamento do Senhor, fazei isto em memória de mim, sempre celebrou a Eucaristia, sobretudo no domingo, dia da ressurreição de Jesus. 277. Como se desdobra a celebração da Eucaristia? Desdobra-se em dois grandes momentos que formam um só ato de culto. A liturgia da palavra, que compreende a proclamação e escuta da palavra de Deus. A liturgia eucarística, que compreende a apresentação do pão e do vinho. A oração ou anáfora, que contém as palavras da consagração e a comunhão. Então, esse desdobramento da liturgia da palavra e da liturgia eucarística formam um único ato, que é a celebração da Eucaristia. Penúltima de hoje, 278. Quem é o ministro da celebração da Eucaristia? Resposta: é o sacerdote, bispo ou presbítero, validamente ordenado, que age na pessoa de Cristo, cabeça e em nome da Igreja. O diácono, por exemplo, não celebra a missa, então ele não é ministro deste sacramento. Somente o padre e o bispo validamente ordenado, em comunhão com a Santa Igreja, com o Santo Padre, agem então durante a celebração na pessoa de Cristo, cabeça e em nome da Igreja. E a última pergunta de hoje, 279. Quais são os elementos essenciais e necessários para realizar a Eucaristia? Resposta: são o pão de trigo e o vinho da videira. Você sabe que antes da consagração, depois do ofertório e antes da consagração, o padre faz, o sacerdote, bispo ou padre, eles fazem algumas orações, não no microfone, que são belíssimas. Eu até gostaria muito que eles fizessem. Não é obrigatório fazer, por isso não fazem. Por exemplo, quando eles tomam o pão ainda não consagrado, o sacerdote apresenta ao Pai dizendo, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. E nós deveríamos responder, bendito seja Deus para sempre. E aí na hora que ele coloca o vinho e uma gotinha de água no cálice, ele já reza, né? Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. E continua com o cálice em suas mãos, com o vinho, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. E nós respondemos, bendito seja Deus para sempre. Então o pão de trigo e o vinho da videira são os elementos essenciais e necessários para a realização da Eucaristia. E por fim, algumas frases do Catecismo Pleno mesmo. Olha só. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, é o memorial da Páscoa de Cristo. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Então você quer aumentar a sua união com Jesus? Receba a comunhão. A comunhão separa-nos do pecado, fortalece a alma do ser humano. Olha só que lindo. O que o alimento produz em nossa vida corporal,
a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. Como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fortalece a caridade, que na vida diária tende a arrefecer. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros. Então, olha só, que lindo, né? Por isso que eu preferi mais ler do que tecer comentários, porque as respostas bastam para o enriquecimento das graças que Deus quer nos derramar. Obrigado, então, pela sua companhia. Que Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. Te espero na próxima quinta, na parte 2. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.